Aí, galera, no dia de hoje a nossa tarefa é fazer a parte de isolação térmica aqui do trailer. Como vocês podem ver, nós já começamos aqui para fazer um teste, para ver como que ia ser, se ia dar tudo certo, do jeito que a gente tinha organizado para fazer. Aqui já tem a janela que já está instalada, ó. Então, todas as janelas já foram instaladas, todas as janelas que nós tínhamos planejado de acordo com o nosso cronograma, ó. Aqui tem uma, ali tem mais duas. Então, a parte de janelas foi finalizada com sucesso. Agora o desafio de hoje é continuar colocando a isolação térmica em todo o trailer. A gente vai gravar e já vai mostrar para vocês, e vocês vão observar o que a gente fez. O Alex vai dar algumas dicas para vocês de alguns perrengues. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, comenta aqui no vídeo que a gente tá super aberto a receber ideias e também a tirar dúvida de vocês. Acompanha a gente! E aí, galera, tudo bem? Como a Carol já tinha comentado com vocês, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a parte do isolamento acústico e térmico, no caso do trailer. Vamos colocar essas chapas de isopor, ela tem 2 polegadas, eu já adiantei algumas aqui para vocês já terem uma ideia como que vai ficar. Eu estou cortando elas o mais justo que eu consigo aqui nessas frestas aqui. Aqui vai uma madeira, depois tampando tudo ela aqui, ó, madeira de 0,5 polegada, porque essa aqui tem 1,5. E esse aqui tem 2, então faltou meia aqui para fechar. Então vou colocar uma madeira aqui, cortando em volta da janela, aqui bem bonitinho, para tampar isso aqui. E aqui no meio vai essas mesmas madeirinhas que tem aqui em cima, de 1 polegada, que essa barra de metal tem 1 polegada, vai uma madeirinha em cada frestinha dessa aqui, onde vocês verem toda essa fresta, vai essa madeirinha que depois eu vou estar cortando ela e parafusando aqui. E depois, por cima de tudo, vai voltar a chapa original de madeira do trailer que a gente removeu para poder fazer todo esse trabalho. Então eu vou medir uma aqui para vocês verem como que eu faço. Eu venho aqui embaixo, tá dando 14 polegadas exato. Eu pego aqui na minha prancheta, anoto aqui 14 polegadas. Aqui no meio, tá dando 13,7/8. No caso eu vou cortar 14, como a diferença mínima aqui, se eu apertar o isopor com pressão aqui, ele entra. Aqui em cima 14. Que ele não passe de uma diferença de 1/8, ele entra. Mais do que isso, daí já tem que cortar em ângulo certinho. Elas não estão bem no prumo, algumas eu tive que cortar em ângulo, assim para ficar bem certo. A chapa tem 48 de altura. Então aqui no caso uma de 48 e a de cima tá dando 40. Então, a chapa de cima está dando 40, como vocês podem ver, deu 40 exatinho. Então vai perder apenas 8 polegadas lá em cima. Então vou cortar nesse sentido, que vai ficar um melhor aproveitamento. Em vez de cortar de fora a fora ela, perder um pedação lá em cima, e também porque é muito comprido, assim é mais difícil de cortar, assim vai ficar mais fácil. Vou cortar lá fora e vocês vão ver como que é. Temos. Então, a chapa está aqui. Ela vem 4 pés por 8 pés. Aqui já está faltando um pedaço que eu já cortei para os outros. Mas agora eu vou dar continuidade aqui, ó. Vou marcar lá 14, como vocês tinham visto lá, era 14 por 48. E a de cima vai ser 40, vai ter que cortar um pedacinho. Aqui é a marcação, galera. Então aqui do outro lado, mesma coisa. Marquei aqui na parte branca para ficar mais fácil de visualizar. 14. E agora eu utilizo a régua para ficar mais fácil de cortar. Deixa eu mostrar para vocês. Eu uso esse grampo aqui para colocar bem na marca dos 14. Do outro lado aqui coloco outro grampo na marca também. Esse grampo facilita muito a vida. Agora com essa régua vocês vão ver como o corte fica bem retinho e fácil. Na mão seria muito difícil eu conseguir fazer uma linha bem reta. Por mais que eu marcasse com a canetinha, seria bem difícil eu conseguir fazer uma linha retinha na mão. Vocês vão ver. Agora eu deixo ela esquentar a máquina uns 10 segundos. Agora tá ventando bastante aqui fora, então ela vai esfriar um pouco mais rápido. Então vou deixar que ela esquente bem para poder cortar. Aí já tá quente. Vamos lá. Ó, vocês podem ver, ela corta como se fosse faca quente na manteiga.
Aí, numa só, ela cortou inteira. Cuidado, porque a lâmina continua quente. Aqui no caso eu tô pondo em cima da mesa, não tem problema, que essa é uma mesa velha. Estou usando ela só para isso mesmo. Agora eu vou marcar de novo, mais 14, que vai ser a outra de cima. 14 aqui. E 14 aqui. Mesmo processo, coloco a régua aqui na marca. Fecho o grampo. Não precisa apertar muito, é só para segurar, para não mover. Não precisa muita força. Aqui bem na marca. Dou uma esquentadinha de novo na máquina. Ela esquenta bem rápido. Como ele sempre fica um pouco de resíduo de isopor ali na lâmina, às vezes ela faz um pouco de fumaça, às vezes não faz. Ah, já começou a fazer um pouquinho de fumaça. Quer dizer que ela já está bem quente. Uns 10 segundos no máximo. E aí tá cortada. Agora eu vou cortar na altura essa daqui, que é 40 no caso, né? Ela é um pouco menor que a outra. Então vamos marcar lá 40. 40 aqui. Aqui, como ela é um pedaço pequeno, eu não preciso colocar o grampo. Eu só vou segurar com a régua. Deixa eu pôr mais perto aqui de mim. Deixa eu pôr a máquina para esquentar. Seguro ali bem nas marcações, na linha. A máquina já está quente, é só apertar bem a régua com força para ela não movimentar. E passar. Tem que ter certeza que está cortado. Sim, soltou já. E aí está. Agora vamos lá instalar. Ó, galera, um corte limpo, sem resíduos. Vou mostrar para vocês agora, nesse pedaço que sobrou aqui, como que seria se eu estivesse fazendo com estilete. Estilete, no caso, teria que ser esse, que tem a lâmina bem comprida. Se caso você não quiser comprar aquela máquina, aqui ela é menos de $100, uma máquina daquela. Então, ó, com estilete você teria que cortar uma, corta duas, você vai passando até ela resolver cortar. Aí, ó a sujeira que faz, não fica um corte retinho, liso, fica, tipo, se você não tiver a máquina, vai ter que ser assim, não tem outra opção, mas não fica tão bom quanto com essa máquina. Com essa máquina não faz essa sujeira. Então, pessoal, essa parte maior é a parte de baixo. Aí eu vou passar a cola aqui. Possivelmente uma linha por fora. Vou pôr no chão que vai ser mais fácil para mim para fazer. Aqui. E eu faço algumas linhas aqui. Não precisa exagerar por muito. Eu até cortei o bico meio fino, para ele não ficar muito grosso e ficar uma distância da parede. Deixa eu fazer aqui que faltou um pouco, mas aí já é o suficiente. Vamos lá. Primeiro eu encaixo embaixo, aperto bem lá para baixo, para ter certeza que está encostado bem embaixo. E agora eu vou apertar aqui na lateral. Dá umas batidas para ter certeza que está bem grudada na chapa. Aí já dá para sentir que está bem grudada. Aqui agora eu vou passar um pouco na emenda de uma para outra. Aí. Agora eu vou passar silicone na parte de cima, na outra peça.
encaixar em cima. Dá umas boas batidas. Pegar a escadinha, dar uma checada lá em cima, ver se está bem encostado. Pode ver que aquela diferencinha que eu falei para vocês que tinha aqui no meio não influenciou em nada, ó. Ela entrou bem fácil. Um pouco na pressão, mas entrou. Não tive dificuldade nenhuma para colocar. Essa chapa tem 2 polegadas. Agora eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Coloca um esquadro bem reto nela e vocês checam lá. Ó, acabou ficando até um pouco menor ali, ó. Deu uma diferencinha pequena ali, ó. Talvez apertou um pouco o isopor demais, ele diminuiu um pouco, mas ele é para ser 2 polegadas. Ou também, às vezes, a fábrica talvez não manda muito exato, mas ó, 2 praticamente. Eu tenho certeza que está bem encostado lá atrás. Aqui em cima, vamos ver se vocês conseguem ver aí. A mesma coisa. Olha lá. Tá bem encostadinha a chapa atrás. Só que se vocês não tiverem certeza se ela tá encostada lá atrás, ó, para não ficar na distância, ó, pode ver que tá dando a medida aí. Essa diferencinha é que ela não é exata 2, né? É aproximado do 2 polegadas. Mas tá encostadinha lá atrás, tá certinho. Então, pessoal, aqui nessa emenda aqui, vou mostrar para vocês o que eu vou fazer agora. Para que não passe nenhum vento, poeira, qualquer coisa fique 100% vedado, eu vou estar usando essa fita aqui, que é para extrema temperatura e ela é para reparos em metal, ela é usada aqui. Então ela vai grudar bem aqui e não vai soltar. E depois, como vai a madeira por cima, também não vai ter problema. Eu vou pegar um pedacinho aqui de uma outra que eu tenho, não é a mesma, mas só para vocês terem uma ideia como que vai ficar. Então, com essa outra pedaço de fita aqui, que é parecido com aquela, não é aquela, mesmo eu só para vocês terem uma ideia, ó. Eu vou fazer isso aqui depois. Só que depois que todas estiverem prontas, daí eu venho só colocando a fita, uma fita só, sem ficar cortando em pedacinho assim. Agora eu tô pondo só para vocês terem uma ideia como vai ser. Ela vai ficar aqui, ó. Aqui não vai estar 100% vedada, não vai passar frio, calor, nada por aqui, porque ela é de alumínio também, então ela ajuda com a temperatura. Vou tirá-la agora, que era só para vocês verem fazer um teste. Assim que eu terminar todos os isopores, daí eu vou instalar esse rolo inteiro aqui em todas as frestas que eu achar, para ter 100% certeza que está bem fechado. Eu vou estar usando esse daqui da Ego. E aí, pessoal, aqui, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Aqui vai uma tomada, aqui vai ser a nossa pia, uma bancadinha aqui nesse lugar, e dentro vai colocar uma tomada aqui para ligar um secador, um barbeador, ou o que seja que a gente queira ligar. Então vai essa tomada aqui. Então agora o que eu vou ter que fazer, coloquei já esse aqui, já marquei aonde eu vou ter que cortar. Essa é a parte de cima. Vou ter que tirar um pouquinho também. Então eu vou lá cortar esses quadradinhos, daí vou colar elas e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Esse é bem fácil de cortar com essa máquina. Deixa eu cortar esse aqui agora. Aí. E aqui. E tá cortado. Vamos instalar lá para ver como que ficou. Vamos passar aqui a cola aqui atrás então e colar essa peça aqui que foi cortada ali da tomada. Pra vocês verem como que vai ficar. Como vocês podem ver, ela entra bem na pressão às vezes.
Vou passar cola aqui na emenda dela, entre uma e a outra chapa. Aqui eu não vou estar passando, porque aqui vai a tomadinha de luz. Vamos passar nessa outra aqui, ó. E aí tá instalada. Vamos ver se a tomada vai entrar. Aí. Apertar, aí vai estar a tomada. Vou deixar ela aqui, mas esse aqui vai ser num outro vídeo. Eu vou mostrar só como fazer a parte elétrica. Eu vou deixar ela aí só para vocês verem. Mas aí eu vou ter que cortar esses metaizinhos de dentro e vou passar os canos aqui e vai subir todos os canos, os fios vão tudo para o teto. Então depois num outro vídeo eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Mas aí já está instalando. Não deixe de acompanhar nossos vídeos para ver esse próximo passo da instalação elétrica. Assim que a gente terminar o isolamento, eu vou para a parte elétrica dessas tomadinhas aqui, mostrando como que funciona. E aí, galera, beleza? Vou atualizar vocês como anda o nosso projeto aqui do trailer. Como vocês podem ver aí, estou trabalhando hoje no segundo dia da insolação. Final de semana passado instalamos as janelas. Como vocês podem ver no vídeo anterior, quem ainda não viu, confere aí, já tem o vídeo sobre a instalação das janelas, disponível aí no YouTube, no nosso canal. Hoje a gente está terminando aqui com o isolamento. Deu tempo de fazer um pouquinho semana passada, assim que nós terminamos a janela, sobrou um pouquinho de tempo, fizemos a parede lá dos fundos, aquela lá, e agora estou fazendo a lateral aí. Estou quase terminando essa lateral, falta só mais algumas aí, vou dar uma atualizada aí como que anda. Aqui do outro lado aí já tem um pouco feito, como vocês podem ver ali da porta para cá. Falta só um pedacinho aqui atrás, que eu também vou estar terminando hoje. Assim que eu terminar, eu mostro para vocês aí como que ficou tudo pronto. Então, vou mostrar para vocês como é fácil de instalar. Estou usando essa cola aqui, PL300 da Home Depot. Eu vou só passar aqui atrás da chapa. Bem fácil, aí faz algumas linhas. Ali embaixo teve vários cantinhos ali, como vocês podem ver. Tive que cortar ali, mas é bem fácil de cortar com aquela ferramenta. E agora eu corto bem na pressão, para ela entrar bem na pressão. Bem justinho aqui, ó. Só forçar um pouco. Dar umas batidas. Aí está alinhadinha com a outra, que eu consigo ver que está bem retinha, encostou aqui no fundo. E aí, galera, beleza? Dando continuidade aqui no isolamento do trailer. Como vocês podem ver, já estava pronto as chapas de isopor. Eu estou adicionando essas madeirinhas aqui no meio. Cortei elas, deixa eu mostrar ali fora, com a serra de mesa. Deixa eu chegar mais perto. Aí tá a serra de mesa e a outra serra para cortar no comprimento. Então aqui eu cortei 1 polegada por 1 polegada, eu fiz um quadrado. Como vocês podem ver aqui na lateral, essa barra de metal tem 1 polegada. Então eu tive que cortar a madeirinha de 1 polegada também. Tanto na largura, de assim e de assim. Porque essa frestinha aqui ficou 1 polegada entre uma e a outra, né, no caso. E para dar mais uma espessura de isopor aqui, agora fechou os 2 polegadas aqui. Ficou bem rentezinho aqui, como vocês podem ver. Aqui na frente, agora eu vou estar parafusando
as chapas originais de madeira que vieram do trailer, assim que eu terminar toda essa fase aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá ficando, ó. Falta uma ou outra, eu já dei uma adiantada. Aqui tá faltando essa daqui. Eu deixei essa aqui sem fazer para vocês verem agora como que eu tô fazendo. Lá em cima eu coloquei também, uma bem em cima. Já comecei a colocar o isolamento no teto também. Como eu já tinha mostrado antes no vídeo, só passar cola, colar, cortar ele bem justinho para colar no teto, para ele não cair. É bom que esteja bem justo, para ele ficar bem certinho lá e não, depois que você colar, ele, antes de secar a cola, no caso, não cair. Então é bom que entre bem justinho para que ele fique lá firme. Como vocês podem ver aí, eles estão bem retinhos. Agora eu vou mostrar aqui como que eu estou fazendo para furar eles. Agora eu vou mostrar aí para vocês como que eu fiz para furar. Eu marquei 2 polegadas do chão e daí de 1 em 1 pé, que seriam 12 polegadas. 12 polegadas, fui marcando até o final e deu 2 polegadas lá em cima também. Então eu estou usando essa broca aqui, que é uma broca especial, que ela já faz um pouco um rebaixo para a cabeça do parafuso, para ele não ficar para fora. Então quer ver? Então eu faço todos os furinhos antes. Se vocês não fizerem esses furos aqui, provavelmente a madeira vai rachar. Como ela é estreitinha, e essa madeira aqui é uma madeira de pinos, né? Ela não é uma madeira dura, então provavelmente ela vai rachar. Se eu não fizer esses furos. Por isso que eu estou fazendo esses furos. Aí, deixa eu mostrar mais de perto, vocês conseguem ver aí. Aqui, ó. Tá vendo o rebaixo que ficou ali para a cabeça do parafuso não fica para fora da madeira, para não atrapalhar depois de eu parafusar as outras chapas, que ele fica um pouquinho para dentro, escondido. E o detalhe que eu fiz essa medida, porque depois como eu vou parafusar as outras madeiras aqui, vou parafusar outras coisas na parede, vou parafusar armários, a cama, várias coisas vai ter que ser parafusar na parede, então eu pus nessas medidas aqui exatas, para eu saber, para não coincidir depois eu parafusar algo e pegar bem na cabeça do parafuso e não entrar. Que acontece, já sei por experiência, outras coisas que eu fiz, outros tipos de trabalho, que se você não sabe onde está as cabeças dos parafusos, pode coincidir, dar bem em cima deles. Então, para não ter esse problema, eu já fiz uma medida padrão, todos eles iguais, e daí então não vou ter problema nenhum. Ó, encaixou bem certinho, bem justinho. Agora eu vou começar a parafusar. Os parafusos, como eu já tinha mostrado antes para vocês, é aquele parafuso que tem uma broca na ponta dele. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas eu já deixei a descrição no vídeo de qual que é o parafuso. Ele tem uma broquinha para furar o ferro lá atrás. Então vamos usar. Só cuidado para não furar com muita força e o parafuso passar e ir para o outro lado. Então você controlar um pouco a força aqui para ele só furar a primeira barra, que não passe pela parte de trás da barra e acaba indo furando a lateral do trailer. Como a madeira de pinos ela é bem mole, então tem que ter esse cuidado para não afundar com muita força. Depois que eu sinto que ele furou, eu dou uma soltada na parafusadeira e vou com mais calma. E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, demorou para terminar essa fase, mas finalmente a gente terminou. Esse mês foi bem corrido no trabalho, e a gente teve o acampamento de 4 de julho, que a gente acabou ficando lá uns 4 dias, então a gente não teve muito tempo para trabalhar esse mês aqui no trailer, mas o pouco que a gente teve, a gente conseguiu fazer alguma coisa, e foi terminar essa parte aqui, que era o isolamento.
Então, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aí essa parte de isolamento. Como vocês podem ver, tá todo o isopor instalado. Essas madeirinhas que vai no meio dele, que é a parte do suporte do trailer, onde vai parafusar de novo a madeira. As paredes, no caso, já estão todas instaladas também. Essa deu bastante trabalho, que teve que cortar uma por uma na medida certinha, fazer os furos do parafuso, e daí parafusar no ferro. Daí algumas tinha que furar o ferro com uma broca de ferro, porque o parafuso, mesmo sendo especial próprio para ferro, que ele tem uma pontinha afiada, nem sempre ele entrava. Então algumas tinha que furar. Se vocês forem tentar fazer, vocês vão ter essa dificuldade talvez também. Vocês vão ter que furar com uma broca de ferro e depois parafusar. Deixa eu mostrar o outro lado aqui, como ficou também. Todo esse lado aqui também está feito. E o teto também. Olha lá, a parte de trás do trailer, todo o teto está feito. E aqui a parte da frente também está feita. Aqui, se vocês forem reparar aqui no teto, eu fiz esses rebaixos aqui na madeira, deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Esses rebaixos aqui que eu tive que fazer em várias delas aqui, se vocês forem olhando aqui, é para passar os cabos da fiação elétrica. Os cabos vão vir daqui, de trás aqui, vai ter uma parede aqui, ó. Onde está essa marcação aqui vai ter uma parede, e daí eles vão subir para o teto, aí, e daí vão correr por dentro dessas madeirinhas aí. Depois eu vou fechar aqui com o teto aqui com a madeira aqui, e esses cabos vão ficar aí dentro, passando por essas frestinhas aí que tem. Aqui, como vocês podem ver, eu já comecei a adiantar um pouco da parte elétrica. Esse vai ficar para um próximo vídeo, vou fazer um vídeo dedicado só à parte elétrica. Eu só comecei a adiantar um pouco aí, fazer um teste, mas vocês já podem ver como que está ficando. As caixinhas da elétrica já estão todas já onde elas vão ficar, já no lugar delas. Ali na frente vocês podem ver algumas. Aqui na lateral tem umas ali. Tem aqui embaixo também que vai a lareira. Aqui onde vai a televisão também já tem uma. Agora só falta começar a passar os cabos pelo teto e descer para as tomadas. Mas acompanhe aí os nossos vídeos, não deixe de acompanhar o próximo vídeo que vai ser sobre elétrica. Eu vou mostrar como fazer esses rebaixos aqui no isopor de uma maneira bem fácil. Não deixe de acompanhar que vocês vão ver como é fácil de fazer isso daí com uma máquina que eu comprei. Agora, para ficar 100% pronta a parte do isolamento, 100% vedado essa parede, para ajudar na hora do frio, né? Como a gente gosta de acampar no inverno, a gente vai acampar na neve com esse trailer. Então isso aqui vai ajudar a manter a temperatura interna. A gente vai colocar um sistema de aquecimento aqui dentro, que mais para frente eu vou estar mostrando qual que vai ser. E daí, independente do sistema de aquecimento, isso aqui vai fazer que seja mais eficiente. O aquecimento, tanto o frio não entre para dentro do trailer, quanto o calor que vai estar aqui dentro não passe para fora. Então esse isopor ele tem alumínio atrás dele, e agora aqui nessas frestas, entre a madeirinha e o isopor, que você vê que tem umas frestinhas de nada bem fininhas, eu tentei cortar o mais justo possível, mas ainda mesmo assim às vezes ficou uma frestinha, eu vou tampar com essa fita aqui. Essa fita aqui é uma fita que é usada para aquecimento, para vedar os canos de aquecimento aqui nos Estados Unidos, e ela é um alumínio, nada mais que um alumínio. Então agora o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó, no meio da fresta. Aí só venho colando ela aqui, ó. Ela já vem com uma cola. Tem só esse papelzinho aqui para proteger a cola, tem que tirar ele. Mas aí vocês podem ver que é bem fácil de instalar isso aqui, ó, só ir passando aí na fresta. Vai tirando a fita. Deixa eu calcular aqui embaixo, aqui. Só passar a mão para apertar bem, para ela grudar bem, não soltar. Mas aí vocês podem ver que ficou bem vedado. Agora não vai passar nada por essa fresta. Vamos para a próxima aqui. Tentando colocar bem no meio.
Só vem tirando a camada de proteção, coloca ela e gruda. Eu corto até onde que eu gosto aqui, até aqui bem embaixo. Depois aqui embaixo eu vou passar outra, tampando essa outra fresta no outro sentido. Por enquanto agora eu vou fazer só de cima para baixo. Aqui eu ainda não vou fazer, porque aqui ainda preciso passar os canos de elétrica. Depois que eu passar os canos de elétrica eu vou estar tampando. Então eu vou fazer aqui essa outra parte de baixo aqui, ó. Pra vocês verem aí. E aqui tá pronta essa parte. Aqui, depois o que eu vou fazer, depois que eu colocar os canos elétricos aqui dentro, eu vou passar uma espuma expansiva para tampar 100% essa fresta aqui, ficar bem vedada, voltar a fechar ela. Daí eu corto depois com o estilete bem rente a espuma expansiva, depois que ela secar bem, e depois aplico essa fita por cima aqui tampando tudo. Para não passar nada de frio, poeira ou qualquer coisa que venha passar.